Esperança ou desespero? Bom resultado ou resultado ruim? Vamos escapar ou vamos cair para a Série B em 2025? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Roda a vinheta. Fala galera, saudações tricolores, tudo bem com vocês? O Fluminense empatou, arrancou um empate contra o Criciúma lá em Criciúma por 1-1 na noite desta quinta-feira, né, com o gol do Cauã Elias. Mas isso traz esperança ou aumenta o desespero? Esse resultado é bom ou ruim? O Fluminense vai escapar ou já está condenado ao rebaixamento no ano do Super Mundial em 2025? São respostas que são difíceis de se dar, porque elas dependem do referencial, do contexto, do momento, né? Se a gente pegar um empate fora de casa, normalmente é um resultado ok. Nunca será um grande resultado, porque o empate ele sempre está mais perto do 0 ponto da derrota do que dos 3 pontos da vitória. Mas fora de casa, contra um adversário onde o Fluminense normalmente tem muita dificuldade, eu não me lembro quando foi a última vitória do Fluminense em Criciúma. Eu sei que os 2 últimos jogos do Fluminense lá em Criciúma foram derrotas pela Copa do Brasil e pelo Campeonato Brasileiro, né, em 2014 e Copa do Brasil em 2021. Mas seria um resultado interessante. Mas diante da situação do Fluminense, né, que entrou em campo com apenas 7 pontos e a 7 pontos do primeiro fora da zona de rebaixamento, que é o Cuiabá, nosso próximo adversário, sem ser esse fim de semana, no outro, o empate acaba não sendo um grande resultado. O Fluminense agora tem 6 pontos para o Cuiabá, ou seja, 2 rodadas, né, em que o Fluminense certamente estará na zona de rebaixamento, porque é muito provável que outros clubes pontuem. O Grêmio, por exemplo, tem 2 jogos a menos, ele também está na zona de rebaixamento. Menos mal que o Vitória também perdeu, né, e que ficou estagnado, e o Fluminense conseguiu diminuir 1 ponto. Mas não é uma coisa para dar esperança, embora para o torcedor qualquer coisa que signifique pontuação, que signifique uma pequena melhora, traga uma esperança nesse momento tão conturbado, tão difícil do Fluminense. No jogo de ontem, o Fluminense não foi bem mais uma vez, criou até algumas jogadas, mas alguns jogadores não têm a menor condição de continuar como titulares. Me refiro claramente a John Kennedy e a Keno. A partir do momento em que esses 2 jogadores saíram e o Mano Menezes demorou muito a fazer a substituição, só o fez quando o Fluminense tomou o gol, o Fluminense melhorou, passou a dominar as ações. Aliás, até antes do gol o Fluminense já estava um pouco melhor que o Criciúma, né? Começou o segundo tempo jogando no fluminensismo, não vou dizer dinizismo, né? Porque algumas pessoas se sentem feridas, frescos. E aí o Fluminense começou a jogar bem, tocando a bola, né, agrupando jogadores nos lados, né, fazendo jogadas mais pelo fundo, retornando, rodando a bola, tentando criar as oportunidades. O Fluminense até estava bem no momento em que tomou o gol. E no momento que ele toma o gol, é tão bizarra a forma como o Antônio Carlos vai na bola e ele é driblado como se fosse uma criança, que eu achei que no primeiro lance sairia o gol, mas o Fábio salvou. E por pouco ele não salva também no segundo lance. É uma forma clara de mostrar para o Mano Menezes, para o Mário Bittencourt, para o Fred, para o Paulo Angione, que Antônio Carlos não pode ser titular do Fluminense. O Thiago Santos, improvisado na zaga, é menos ruim, ou vou dizer melhor, muito melhor que o Antônio Carlos. E o Antônio Carlos ainda se acha no direito de gritar com os meninos, de discutir, já discutiu com o Martinelli, já discutiu com o André, né, quando ele é um jogador extremamente fraco. No entanto, no dia 21, se tudo correr bem, se nenhuma outra desgraça acontecer nesse ano terrível do Fluminense, nós teremos Thiago Silva como titular da nossa zaga. Possivelmente teremos o retorno do Marcelo, talvez do Felipe Melo, né? Alguns jogadores estarão retornando, uma vez que o Fluminense tem 10 dias para o próximo jogo, 10 dias de preparação, 10 dias de treinamento, para quem sabe, né, o Mano Menezes conseguir construir alguma coisa, porque até agora ele só destruiu coisas que o Fluminense tinha, como por exemplo a saída de bola lá de trás. Parece que está proibido, né, os zagueiros atrasarem a bola para o Fábio. Isso é ruim, porque quando você atrasa a bola para o goleiro
e os zagueiros abrem, você dá amplitude para a sua saída de bola, porque os volantes podem entrar e fazer esse toque de bola, né, fazer com que essa bola chegue com qualidade no ataque. Quando os jogadores são proibidos, eu não sei se foram, mas pelo jogo de ontem parece que foram, de recuar a bola para o goleiro, resta a eles muitas vezes o chutão, e essa bola sempre vai pegar o zagueiro de frente e vai voltar, né, contra a nossa defesa. Então, o Mano Menezes ainda não construiu absolutamente nada. É verdade que é pouco tempo de trabalho, mas também é verdade que quem acompanha o futebol sabe que ele não vai construir grandes coisas, ele vai continuar jogando papai e mamãe, né? Acabou o Kama Sutra no Fluminense, é só papai e mamãe, ou seja, sai atacante, entra atacante, sai lateral, entra lateral, sai meia, entra meia, sai volante, entra volante, mas modelo de jogo não existe mais no Fluminense. Apenas quando os jogadores ousam fazer aquilo que o Fluminense sabe fazer, né, que é agrupar jogadores na lateral, né, é tocar a bola, é tentar uma infiltração, e isso deu certo. Além, obviamente, das jogadas individuais, né, que o Fluminense tem jogadores capazes de fazer isso, e o Esquerdinha faz uma brilhante jogada, toca no Alexander, que toca no Esquerdinha, que chuta cruzado, e o Cauã Elias faz o gol de empate. A gente não precisa do Douglas Costa, a gente não precisa do Renato Augusto, a gente não precisa do Terãs, a gente não precisa do Gabriel Pires, a gente precisa que o Fluminense pare de gastar dinheiro à toa. Só com esses 4 jogadores por ano deve dar mais ou menos, entre salários e encargos, de 25 a 30 milhões por ano, com esses 4 ex-jogadores em atividade. E o Fluminense é um time que não nada em dinheiro. E por 30 milhões por ano, o Fluminense poderia ter conseguido verdadeiras oportunidades de mercado e não ex-jogadores em atividade que vêm aqui, pegam um salário gordo e não retornam nada, absolutamente nada ao Fluminense. O que foi Douglas Costa ontem. Enquanto o Lucumí jogou não maravilhosamente bem, mas jogou bem, o Esquerdinha foi extremamente importante, o Alexander jogou muito bem, o Cauã Elias foi muito bem, o Douglas Costa mais uma vez entrou e errou tudo o que tentou. E vai continuar entrando, Mano Menezes, vai continuar utilizando esse jogador, Mano Menezes. Chega de Douglas Costa, chega de Renato Augusto, chega de Gabriel Pires, chega do Terãs, que está machucado, mas que não constrói absolutamente nada, não disse ao que veio, o salário está lá na conta todo mês, mas o futebol que é bom, que a torcida espera, não veio. Então, meus amigos, é para a gente ter esperança, né, porque o Thiago Silva vai estrear na próxima rodada, é para a gente ter esperança porque ainda não tem nada fechado em relação à venda do André, embora esteja muito encaminhada. É para a gente ter esperança porque na semana que vem o Arias está de volta, é bem possível que ele saia, mas enquanto não sair, ele vai colaborar com o Fluminense para sair dessa situação. O Marcelo deve voltar, então o Fluminense vai ter muito mais qualidade para o jogo contra o Cuiabá, né? E vai ter um time capaz de jogar, de vencer fora de casa e de iniciar a arrancada para fora da zona de rebaixamento, e não só isso, para a primeira página da tabela de classificação, porque o Fluminense tem time para isso. Não precisa ter esses 4 ex-jogadores em atividade que Mário, Paulo e Fred contrataram, mas tem time para estar na primeira página, mesmo com a situação atual. Ao mesmo tempo, é desesperador ver que o Douglas Costa continua entrando, que o Keno continua titular e que o John Kennedy, aos 22 anos, corre menos que o Ganso, é menos veloz que o Ganso, é menos intenso que o Ganso e é menos decisivo na área que o Ganso, que quase fez um golaço no primeiro tempo, enquanto o John Kennedy errou praticamente todas as jogadas. Vamos agora aguardar, né? No fim de semana não tem sofrimento, o Fluminense não joga, no outro fim de semana é contra o Cuiabá, lá em Cuiabá, e precisamos desesperadamente da vitória, porque é um famoso jogo de 6 pontos. A torcida precisa apoiar, a torcida precisa torcer muito para dar certo, mesmo pessoas como eu, que não acreditam em Mano Menezes, que acham Mano Menezes o técnico mais superestimado da história do futebol brasileiro. É hora de todo mundo se unir, é hora de torcer para que o Fluminense vença seus jogos, saia dessa e chegue numa posição digna nesse Campeonato Brasileiro. Um grande beijo, um grande abraço, tchau, tchau.